Requinte aprovado. Oi, sou Helena com e hoje nós vamos falar sobre a personalidade de quem nasceu em 21 de novembro. O dia de pessoas que carregam algo raro, uma elegância que não se ensina, nasce com ela. E sim, esse conteúdo serve tanto para homens quanto para as mulheres. E se você nasceu nesse dia ou conhece alguém assim, se prepara, porque você vai se reconhecer em muitos pontos. E olha que interessante, entre os nascidos nesse dia estão nomes marcantes como Voltaire, um dos grandes pensadores do iluminismo, e também a maravilhosa Alcione, cantora, instrumentista, com aquela presença que simplesmente domina qualquer ambiente. E não é por acaso que existe uma força muito especial em quem nasce em 21 de novembro. Charme que marca. Quem nasce nesse dia tem algo que chama atenção sem esforço. É um jeito de olhar, de se movimentar, de falar. É uma elegância natural que vai muito além da roupa ou da aparência. É energia. Essas pessoas têm um gosto muito refinado. Gostam do que é bonito, do que é bem feito e do que tem valor. Mas, ao mesmo tempo, não ficam presas ao passado. Elas gostam do novo, do moderno, do que está surgindo. Só que aqui vem um detalhe interessante. Apesar de serem atualizadas, elas também têm a capacidade de resgatar ideias antigas e dar uma nova cara para elas. Eles conseguem unir tradição com inovação. E é exatamente por isso que muitas vezes acabam entrando em conflito com pessoas mais antigas, principalmente dentro da família. Porque nem todo mundo entende o que elas estão construindo. Mas quem nasce nesse dia carrega uma missão interna muito forte. Provar, não só para os outros, mas para si mesma, que o seu caminho faz sentido. Os tropeços que moldam a força. No começo da vida, essas pessoas podem se sentir meio perdidas, principalmente depois dos 20 anos. É como se todo mundo ao redor já soubesse o que quer e elas ainda estivessem tentando se encontrar. Podem tomar decisões precipitadas, se rebelar, errar mais do que gostariam. E isso pode doer. Mas existe algo muito importante aqui. Elas aprendem. Cada erro vira experiência e cada queda vira estrutura. E dentro delas existe um orgulho silencioso, uma personalidade forte que nunca desaparece. Só que existe um risco. Com o tempo, de tanto se proteger, elas podem começar a se fechar, ficar mais frias, mais duras, como se criasse uma armadura. Por fora, tudo impecável, mas por dentro, difícil de acessar. E aí, sem perceber, podem deixar de lado coisas essenciais, como a leveza, a criatividade, o prazer de viver. Na busca pela perfeição, não pode esquecer da alegria. Porque sucesso sem leveza cansa. O reencontro com a essência. Quem nasce em 21 de novembro, de Escorpião,
tem uma grande capacidade de entender o universo, de agir, de produzir, de fazer acontecer. Mas existe um ponto que não pode ser ignorado: olhar para dentro. Porque muitas vezes essas pessoas cuidam tanto do externo, da carreira, da imagem, dos resultados, que esquecem de se conhecer de verdade. E chega um momento da vida que isso vai ser cobrado. Por isso, antes da maturidade, é fundamental desenvolver algo muito poderoso: transparência emocional. Perder o medo de sentir, de se abrir, de ser vulnerável. Porque não adianta construir uma vida perfeita por fora se por dentro existe distância de si mesma. Às vezes, o maior passo não é evoluir, é reaprender a ser leve, reaprender a ser leve, reaprender a sentir, a confiar, a se permitir e voltar a ter aquela essência mais simples, mais verdadeira. E é exatamente isso que traz o equilíbrio entre sucesso e felicidade. Você não passa despercebida e isso incomoda. Você não passa despercebido e isso incomoda. Quem ainda não encontrou a própria luz? Porque a sua presença marca, seu olhar fala, mesmo quando você está em silêncio. E tem gente que sente isso, mas não entende. E ao invés de admirar, critica. Ao invés de se inspirar, tenta diminuir. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: você não nasceu para caber em lugares pequenos. Você nasceu para ser percebido. E quem se incomoda com a sua luz só está mostrando que você já está brilhando. Você que nasceu no dia 21 de novembro carrega uma presença que não se explica, se sente. Existe algo em você que mistura intensidade com elegância, força com mistério, e isso naturalmente chama atenção. E vamos ser sinceros, nem todo mundo sabe lidar com isso. Porque enquanto muitos ainda estão tentando se encontrar, você já nasceu com uma identidade forte. Você percebe o que ninguém vê, sente o que ninguém fala e enxerga possibilidades onde os outros só veem limites. E é exatamente por isso que às vezes te questionam, te julgam ou até duvidam do seu caminho. Mas no fundo é porque você não nasceu para seguir padrões, você nasceu para transformar. E quando você aprende a confiar na sua própria essência, sem endurecer, sem se fechar, você se torna simplesmente determinado e alcançando seu objetivo. Você não é comum e nunca foi para ser. E quanto mais você se aceita, mais o mundo começa a reconhecer o seu valor. A verdade é ser quem você é. Se você nasceu em 21 de novembro, o seu desafio não é ser perfeito, é ser inteiro, porque a sua elegância não está só na aparência, está na sua forma de viver, de sentir, de se expressar no mundo. E quando você equilibra força com sensibilidade, aí sim você se torna inesquecível. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com alguém que também nasceu nesse dia. Se inscreve no canal, deixa seu like
e me conta aqui, nos comentários, se você se reconheceu. Quero saber. Beijo, beijo!